dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo a nossa gravação, mas nós estamos aqui no mais um episódio do Cred Assist Cast, um projeto de comunicação e educação financeira, junto com os cooperados da Cooperativa de Crédito Mútuo Sicoob Cred Assist, né, uma cooperativa de crédito do Grupo Sicoob que fica em São Carlos. Temos uma unidade em Dourado e também um posto de atendimento em Ribeirão Bonito. Além disso, né, nós estamos no centro do estado de São Paulo, também atendemos pessoas que moram em Ibaté, pessoas que moram em Tirapinas. É possível também ter relacionamento conosco. Então, todos muito bem-vindos, né, ao cooperativismo de crédito, um movimento mundial que cresce a passos largos. Nós temos cerca de 2.800 cooperados, são pessoas físicas, pessoas jurídicas, pequenos empreendedores, médios empreendedores. Então é um público muito legal que resolveu, né, se somar um esforço e juntos terem a sua própria instituição financeira. Uma instituição cujos proprietários são essas 2.800 pessoas. Elas é um empreendimento coletivo. E aqui elas encontram taxas, tarifas mais econômicas, elas podem participar da divisão das sobras do exercício, né? Se a cooperativa der um excesso de arrecadação, ela pode dividir com os cooperados. Ela também oferece à cooperativa um conjunto de funcionários muito qualificados que permite dialogar com eles e de maneira que cada cooperado tem ali no seu funcionário um consultor financeiro. Então a ideia de educação financeira não é só esse programa, mas é também cada funcionário da cooperativa, cada dirigente da cooperativa é um consultor financeiro, porque faz curso para isso, é capacitado no dia a dia, e isso permite um diálogo muito assertivo entre aquele que precisa de um conselho, de uma dica, e aquele que está ali trabalhando profissionalmente pode ajudar o cooperado na superação das suas dificuldades, em responder uma pergunta muito específica. Isso é possível você convivendo numa cooperativa de crédito. Então é um empreendimento muito legal, uma experiência muito bacana da gente sair assim do lado mais egoísta da vida e entrar para uma coisa mais social, né? Ou seja, encontrar outros colegas que têm as mesmas dificuldades, têm as mesmas ansiedades, encontrar soluções coletivas para problemas que são comuns, né? Eu estou falando na qualidade de diretor-presidente, né? Mas isso é um cargo, isso é transitório. Meu nome é Marcos Martinelli, também sou professor em cursos de Direito, de Administração, e nós bolamos esse programa aqui para gravar e está disponível como podcast no Spotify ou como videocast no YouTube, permitir que esses conteúdos sejam divulgados em redes sociais, e a gente pode ir entregando ideias, reflexões, pequenas dicas, em geral sobre educação financeira, e isso pode ajudar as pessoas. Então você se inscreve no canal, compartilha, curte, que você vai estar nos ajudando nesse projeto. É um projeto gratuito, ninguém paga nada para vir aqui falar da sua empresa, falar do que faz, e os nossos funcionários, por óbvio, vêm aqui também para dizer o que fazem, para prestar contas com a comunidade sobre os talentos ali que envolve a sua atividade no dia a dia. Na mesa hoje aqui nós temos uma cooperada, que é a Emily, que é da Bianchini Autopeças, e temos um colega que eu tenho muito prazer em ter ele na equipe, Carlos Eduardo, o Du, né? O apelido dele é Du, e é uma pessoa que me é muito cara, porque começou com a gente já há algum tempo. Ele vai se apresentar, foi estagiário, né? Ele tem uma formação muito importante e tal, mas foi um estagiário da cooperativa e vem evoluindo como profissional. Quero aqui reconhecer que é uma das gratas experiências que temos, é ver as pessoas se desenvolverem profissionalmente. Isso é um colega de trabalho muito admirado.
Tá? Então vamos aqui começar com a Emily. Emily, de novo, há quanto tempo que você conhece a cooperativa? Depois a gente fala com o Du, deixa ele para depois. Que eu conheço? Olha, que eu conheço há muito tempo já, né? Até porque a gente trabalha lá na Bianchini com o Sicoob há muitos anos já. Mas que eu tenho relação próxima fazem 4 anos. Que foi quando eu comecei a atuar mais diretamente na Bianchini. E você lá se envolve com a gestão financeira. Isso. Gestão financeira. E diga uma coisa, cooperativa para você é um ambiente, descreve o ambiente, como é que você vê a cooperativa? A gente não ensaiou, né? Corro o risco aqui de ouvir o que eu não quero. Mas vamos lá, como é que você vê cooperativa, como é que você vê, assim, a partir do teu ponto de vista, né, de usuário, de cooperado, e como é que você vê o Sicoob Crédito de Assis? Olha, eu acho que a nossa relação da Bianchini com o Sicoob ela é muito próxima e por questão de, vamos colocar afinidade, assim, eu acho que as duas empresas têm uma forma de trabalhar muito parecida, que é principalmente nesse foco no cliente. Não na questão do foco do cliente nessa forma abstrata, assim, mas na questão de resolver o problema do cliente. Então, lá na loja a gente sempre busca, acima de tudo, né, satisfazer a necessidade que o cliente tem. E eu acho que aqui na cooperativa eu sinto que tem o mesmo foco, assim, o mesmo objetivo. Então, a gente lá precisa bastante, assim, de ajuda, de dúvida, tira dúvida, qualquer coisa a gente liga aqui. A gente sempre foi muito bem atendido rápido. Então, eu mando mensagem para o Eduardo 2 vezes por dia. E então é uma coisa que, no mínimo, né? Então é uma coisa que a gente sente uma reciprocidade muito grande, assim, de a gente dar e receber na mesma proporção, sabe? A gente troca muito pouco de funcionário, que na verdade é uma cooperativa que aparentemente o turnover, né, quer dizer, é muito baixo, então facilita assim não mudar muito funcionário de lugar. Você acha que isso é uma coisa boa? Eu acho muito boa. Não só... Dá uma estabilidade, né? Eu acho que é boa no geral, assim, até pra saúde. A sua empresa, você troca muito de funcionário ou mantém a turma lá? Não, muito pouco, também. Também é importante para lá manter as pessoas? Eu acho que é bom de qualquer forma, não só para os clientes, mas eu acho que para a saúde da empresa eu acho que é muito bom. Porque a gente tem gasto, né, com questão de formação. Então, quando a gente perde um funcionário que está ali já faz 1 ano, 2 anos, para você formar uma mesma pessoa, uma pessoa diferente nessa mesma função, para ter o jeito que a outra pessoa fazia, vai demorar muito tempo. Então, é um investimento que você tem que ter novo, né? E, de qualquer forma, vão ser circunstâncias totalmente diferentes. Não tem como ser igual, né? Então, por exemplo, lá na loja da gente ter tido momentos mais difíceis nos últimos anos. Então, as pessoas que elas estão formadas lá, vamos colocar no setor financeiro. As pessoas que estão formadas lá hoje, as meninas que trabalham com a gente, que se desenvolveram nesse momento de dificuldade, a gente nunca vai conseguir formar uma pessoa que entrou agora da mesma forma. Porque não vai pegar assim, que nem no começo da pandemia, que foi aquela coisa. Né? Não tem como. Não tem como formar da mesma forma. Vai ser diferente. A experiência tem um valor, né? Muito. Então, você perde isso, né? Então, eu acho que é muito bom, assim, não para questão só de atendimento ou então na questão de trabalho mesmo, mas eu acho que para a gente conseguir reter isso, esse investimento que a gente tem, que os próprios funcionários investem neles mesmos para conseguir chegar aonde eles querem chegar e onde a gente quer que eles cheguem. Então, eu acho que isso é muito bom, assim. Aqui, só te dar uma dica, né? Do que nós falamos também, tanta dica. Aqui nós começamos há 1 ano e meio um processo que não tem fim, é um processo longo de gestão de pessoas, onde tem uma estrutura de evolução funcional, tem avaliação. Se um dia quiser conhecer dessa experiência, é muito legal. Até mesmo para depois ver se isso cabe na vossa empresa, a experiência que a cooperativa também está aprendendo, né? Ter um programa estruturado aonde procura que as suas pessoas, né, as pessoas que trabalham,
elas terem uma espécie de uma lógica de progressão profissional, né? Tipo um plano de carreira. É um plano de carreira, sim, é um nome genérico, mas a gente está procurando mais, trabalhando na ideia de gestão de pessoas, né? Gerir cada pessoa de maneira que ela evolua na sua carreira, e aí ela pode ter alguns ganhos com isso, acho que a organização ganha muito com isso também. Então fica convidada mais uma vez para uma outra linha de conhecimento que está dentro da cooperativa, assim como qualquer cooperado nosso pode vir aqui conversar sobre esse tipo de estratégia, né? Como que eu pego a minha equipe, saio de uma realidade e jogo uma outra realidade pensando no futuro e na perenidade do negócio, com as pessoas evoluindo a cada ano, e a gente vai melhorando no dia a dia. E o Eduardo já é fruto desse trabalho, porque na verdade nós começamos com um jovem estagiário bem formado, boa educação, boa família, etc. E que entra na cooperativa por um processo seletivo que a gente fez, e depois efetiva, e hoje tem assim bastante conhecimento. Eduardo, se apresenta aí um pouco, já fiz uma prévia, e o que eu esqueci de falar a seu respeito? Acho que não... Nada, só um susto que todo mundo levou quando o primeiro dia que eu fui na cooperativa, né? O pessoal ficou um pouco assustado, né? Até os funcionários, a Laís, por exemplo, a Thaís também, que trabalhou conosco aqui, ela sempre falou que foi uma evolução muito grande, tanto na parte assim profissional quanto na parte física, assim, digamos assim, né? A estética. A parte estética, digamos assim, né? Que entrou um menino e começou a evoluir ali, começou a aparecer um homem ali. Mas eu entrei na cooperativa em 2016, né? Inclusive o primeiro dia de trabalho meu que foi no dia 28 de novembro de 2016, né? Olha, o dia que a gente celebra o aniversário. Exatamente, o aniversário da cooperativa. Eu lembro que eu cheguei, tava cheio de balão lá, cheio de bexiga. Falei, legal. Aí o pessoal, aniversário da cooperativa e tal. Eu falei, não conhecia o sistema cooperativo, não sabia muito bem do que se tratava, mas falei, vamos lá, vamos encarar. Não sei, minha parte de formação, sou formado pelo UFSCar, sou formado em Biblioteconomia e Ciência da Informação. Quando eu falo isso, todo mundo fica, nossa, que legal, o que é isso, né? Ninguém sabe muito bem o que é, né? Como você já mencionou, eu trabalhei como estágio na cooperativa, foi na parte de cadastro e manutenção do arquivo físico da cooperativa, que ainda é algo muito grande, né? Fiz algumas melhorias, digamos assim, isso foi um processo bem longo. 10 meses na cooperativa, fui efetivado, entrei como técnico de negócios, passei da parte do cadastro, fiz uma gestão do cadastro das unidades todas, né? Passava ali pela minha mão e eventualmente acabei indo para atendimento. Hoje estou ali como assistente de negócios, dando auxílio ali para a Laís ali, para o pessoal ali do atendimento. Mas assim, basicamente de estrada ali na cooperativa de início até o momento atual seria mais ou menos isso. Bacana. Eu trouxe você aqui, e até vou pedir para a Emily também ajudar com as perguntas, porque tem uma coisa que todos sabem, mas a gente não fala sobre isso, né? O tanto que a gente é observado, medido, acompanhado, seja pelos fofoqueiros de plantão, seja, mas em grande parte por plataformas eletrônicas e outros que todo mundo sabe de tudo na nossa vida o tempo todo. E não tem muito mais segredo da vida empresarial, não tem segredo da vida particular, não tem segredo das finanças, né? E não porque vaza a informação, é porque foi criado um processo que você pode... Tem nome aí, tem Open Finance, né? Que é uma decisão que você toma de abrir as suas finanças para que todo o sistema financeiro olhe como estão as suas finanças. Existem processos do tipo serviços de proteção ao crédito, onde todo mundo sabe quem está pagando em dia, quem não está pagando em dia. Que é mais antigo, né? Existem serviços do tipo as redes sociais, que tem ali a nossa vida, o que a gente frequenta, o que a gente assiste, o que a gente ouve, o que você curte, o que você não curte. Aí falamos até com o nosso técnico aqui, o mundo... Quer dizer, as bolhas que a gente se enfia, né? Porque acaba recebendo depois notícias só de um tipo, porque o sistema nos conhece e começa a entregar
por meio da informática, das inteligências, está em moda falar inteligência artificial agora, né? Porque a gente tem inteligência artificial, inteligência natural e burrice natural também, né? Então, assim, nós temos um mundo aí que nos coloca nessas caixinhas de tipos, etc. E aí, quando você está numa cooperativa de crédito, gente, quando está numa instituição financeira, tem o lado de técnico desse troço, né? Começa ali no cadastro, mas não para no cadastro, né? Dá a impressão que você faz o cadastro só para saber seu nome e endereço, onde você mora. Mas não tem nada, já foi essa fase, né? Agora o cadastro ele passou a ser um negócio estratégico, né? Se você quer ter portas abertas na vida, você tem que ter um bom cadastro. Se você é daquele que esconde o seu cadastro, é uma decisão sua, tudo certo. Sim. Né? Porém, as portas ficam fechadas porque as pessoas não têm acesso às suas informações. O que mudou no setor de cadastro e nas rotinas de 2016 para cá? Estamos falando em 7 anos. Mudou alguma coisa ou não mudou nada? Não, mudou bastante coisa. Na verdade, a maioria dos cooperados que agora eles estão entrando na cooperativa, eu vi uma mudança assim, muito expressiva, que eles estão entendendo um pouco melhor qual que é a importância desse cadastro. Né? A gente tenta sempre, né, explicar para eles, olha, o cadastro ele é a espinha dorsal de tudo que você faz dentro do sistema financeiro, né, dentro da cooperativa. Porque qualquer decisão que seja feita vai ser baseada no seu cadastro. Então, se você tiver as informações atualizadas, tudo bonitinho ali certinho, o sistema vai, como você mesmo falou, vai abrir as portas, né? De mudança assim que aumentou muito foi, né, graças a Deus, assim, foi a parte digital, que o pessoal passou a aderir muito mais a essa questão. Então, antigamente o pessoal preferia pegar o documento, tirar uma impressão dele e levar o Xerox lá pra gente lá, sabe? Isso também mudou bastante. A gente prefere sempre que a pessoa traga documento, a gente faz uma digitalização desse arquivo. Então, assim, na questão do cadastro, a principal mudança seria essa, né? E o sistema ele vai ficando cada vez mais inteligente também, né? Mais sistemas, digamos assim, da cooperativa, eles acabam ficando mais integrados no cadastro. Eles vão fechando, né, as beiradinhas ali que estava aparecendo alguma coisinha, isso aqui não está complementando ainda e tal. Já começou a ficar um pouco mais cheio, digamos assim, né? Então, isso foi uma mudança muito grande do sistema. E como você falou, né, questão de, por exemplo, burô de crédito, esse tipo de coisa, ficou também mais difícil de você às vezes esconder alguma coisa, né? A gente percebe, né, nas ferramentas que a gente utiliza mesmo que o sistema ele mostra tudo, né? Ele explica tudo pra gente ali do como que tá, por exemplo, a saúde de uma empresa, como que ela tá no mercado, né? Nível de risco, qual que é a métrica utilizada, que eles nunca explicam direito qual que é essa métrica, a gente também às vezes tenta entender um pouco disso, mas a informação ela tá cada vez sendo mais necessária e mais complementada. Cada vez que você termina um negócio, eles, agora tem isso aqui. Aí você aumentou um pouco mais, agora tem mais isso daqui que você pode utilizar, que eles precisam trazer, por exemplo, de documento, isso aqui complementa essa informação. Então, assim, de mudança que eu vejo mais, assim, que aumentou muito mais o trabalho também, né? E quem sonega informação, quem sonega informação, quer dizer, se recusa a entregar certas informações, que é uma decisão também da pessoa, ela enfrenta alguma dificuldade ou eu estou errado? Enfrenta porque, como eu estava falando, né, o sistema, por exemplo, do Cicobi especificamente, né? Quando você faz uma atualização cadastral, você vai inserir algumas informações ali, por exemplo, a renda da pessoa, que a pessoa declarou, tem o faturamento da empresa, a pessoa vai trazer um balanço, você tem que inserir essa informação do balanço ali. E como tudo agora é vinculado ao cadastro, né, de pessoas da cooperativa, quando a gente vai, por exemplo, eu preciso de um crédito. Eduardo, estou precisando aí de um capital de giro e tal, estou precisando movimentar um pouco minha empresa. Quando você joga essas informações no cadastro e você faz uma análise de risco dela, o sistema vai trazer um nível de risco para ela. Então, seu nível de risco é X. Se a pessoa começa a omitir essas informações, o sistema vai falar assim, esse risco dessa pessoa tem um risco um pouco maior, porque essa informação aqui está incompleta, entendeu? Então, sem dúvida nenhuma, quanto mais informações a pessoa traz pra gente, ou ela apresenta, melhor fica. Você entendeu? O cadastro dela. A gente sempre pede pra pessoa, olha, você quer um cadastro bacana?
às vezes o pessoal reclamava muito, né? Nossa, mas é chato, é um monte de documento, tem que ficar separando e tal. Cara, mas assim, se eventualmente você precisar de um crédito, que a desculpa era essa, mas eu não vou querer crédito nenhum. Mas vamos supor que eventualmente você necessite disso, você tem no cadastro já bem feito, cara, já tá ali, 99% do caminho já tá andado. Entendeu? E numa empresa privada, cadastro é importante ou é o seguinte, vai meio na confiança? Como é que vai? Não, né? Na verdade, assim, pra gente abrir um cadastro lá na empresa, a gente faz toda uma análise do cliente, né? Então, é muito importante trazer também as informações. Então, a gente pergunta de onde compra, quanto tempo compra, qual a quantidade que compra, né? Então, se você, por exemplo, chega lá na Bianchini e quer comprar e não passa nenhuma dessas informações, a gente vai julgar ou que não tem, que não compra, né? Ou então que não está querendo passar a informação que por algum outro motivo, né? Seja porque não quer que a gente tire referência comercial ou então por outro motivo. Então é sempre importante trazer, ser o mais claro possível, sim. Uma transparência. E vocês analisam as duas pontas, né? A gente sabe que uma instituição financeira, por obrigação, tem que analisar crédito. Tem jeito. A empresa privada, no caso da sua experiência, ela também precisa analisar crédito? Quer dizer, as pessoas compram fiado. O negócio é o seguinte, compra para pagar depois. É assim que funciona. E vocês são criteriosos para isso? Isso é relevante no negócio de vocês? Ou tem assim um apetite por um risco maior? Né? Tipo assim, vou arriscar mais nesses clientes aqui. Eu acho que depende muito da situação, mas no geral a gente é um pouquinho mais rígido, principalmente quando o cliente é novo, né? Tá. Então, às vezes a gente abre uma exceção, se é um cliente que, por exemplo, comprava com a gente antes por CPF e abriu a empresa agora. E aí quer passar a comprar por CNPJ, a empresa é nova, vamos dizer que tem ali 1 ano. Tem uma análise. Então a gente faz a análise baseada no que tinha anteriormente. Então nesse caso fica mais flexível, mas se é um cliente novo, que está começando a comprar agora com a gente, então a gente faz toda uma análise, e aí com o tempo, né, a gente deixa isso mais flexível de acordo com a análise de compra do cliente. Então, se ele está ali pedindo mais e pagando certinho, pagando em dia e precisa de mais limite, aí a gente vai liberando, né, enquanto banca vai indo. Você sabe que a cooperativa pode ajudar até na análise de crédito, né? Por exemplo, se você tem vê se me corrija se eu estiver errado. Quer dizer, se você tem um cliente que vai lá, sei lá, fazer duplicata, boleto, né? E vai fazer um desconto dessas duplicatas, a cooperativa acaba fazendo uma verificação desses boletos, né? Sim. Então você pode até alertar, esse colega aqui não está muito bem. Porque uma das coisas que a instituição financeira faz, gente, ela tem informações que são sigilosas, protegidas por legislação, elas não podem ser compartilhadas. Mas você não compartilha a informação, você compartilha o nível de risco daquele indivíduo, que tem vários nomes, né? Bureau de crédito, credit score, rating, ou seja, uma reguinha que mede qual o risco estatístico que essa pessoa está oferecendo. Nós adotamos esse tipo de rating, Carlos? Sim, sem dúvida. O próprio sistema já tem de uma maneira, de certa forma, automatizada. Então, quando a gente faz lá o cadastro da pessoa, ele se tornou um cooperado, eu estou movimentando minha conta. Mensalmente, o próprio sistema faz esse tipo de consulta para manter esse cadastro também atualizado, né, de certa forma. Na área do risco. Na área do risco, né? Então, ele faz essa análise disso, por exemplo, o rating dessa pessoa, ele tinha um score, sei lá, 540, de repente, pro mês seguinte, ele pulou para 800. O sistema vai falar assim, opa, o score desse cara melhorou. Se ele melhorou, significa que o nível de risco dele também vai melhorar, vai ficar um nível de risco menor. Então já pode ser que a cooperativa, o próprio sistema já vai recalcular, por exemplo, limites que essa pessoa teria ali na cooperativa. Ele já faz ali um recálculo. Melhora o rating, as máquinas melhoram o nível de crédito, nível de concessão de crédito. Sim. Né? Sim, sem dúvida. E de uma outra coisa, quando uma pessoa tem o seu credit score, quer dizer, a sua medição ruim, algum nível, sei lá, passou da metade para baixo, o mercado enxerga que ela não está muito boa,
de crédito na praça. É possível melhorar isso? Existem estratégias para melhorar isso? Então, essa daí é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? O pessoal pergunta muito para mim, nossa, como eu faço para melhorar o meu score? Honestamente falando, por exemplo, a principal empresa, né, que né, tem esse nível de risco, por exemplo, sei lá, o Serasa, eles não falam, tipo assim, a métrica é essa, pá, faz dessa forma que vai melhorar. Não é tão claro. Não é claro essa forma. É assim, o que eles dizem, né, em palestras, a gente já participou de produtos que eles até oferecem e tal, que eles têm uma métrica que pega a partir de, sei lá, 15 anos. Então é um histórico muito longo, né, que eles pegam de análise. Então é como se fosse um raio-x da data de hoje até, sei lá, 15 anos para trás. Passou um dia, aí 15 anos atrás passou um dia também, você tinha, por exemplo, sei lá, liquidado... Tem que se comportar bem por muito tempo. Por muito tempo. Então tem isso também. Eu particularmente acredito que não seja tão longo. Eu acredito que o prazo assim, que eles pegam assim, seria mais de 5 anos. Que é a questão, assim, por exemplo, de protesto. Né? Existe a questão que o pessoal às vezes fala assim, esse protesto caducou. Não é que caducou, é que não pode mais aparecer na consulta que a pessoa tem um protesto. Mas a dívida está lá. Mas a dívida está lá. Então, assim, por isso que eu acredito que essa métrica seja um pouco menor, essa quantidade de tempo. Mas é uma métrica, assim, que passa um período longo, digamos assim, de estudo, de comportamento dessa empresa ou da pessoa. Emily, você não é da área da financeira, assim, dos bancos, mas assim, o Banco Central tem uma métrica. Classifica as pessoas em várias caixinhas. Essa empresa que vende serviço de proteção ao crédito tem outra métrica. Sim. Aí vai lá nos SPC da vida, tem outra métrica. E o engraçado é que o analista acaba tendo que ver todas elas, né? Sim. Porque você pode estar bem numa métrica que é mais de mercado e mal numa métrica que é de banco, né? Que é de instituição financeira. Sim. E a cooperativa, ela pode receber o cooperado e explicar isso para ele. Olha, esse hábito seu, esse comportamento seu, apesar de você estar até em dia com a cooperativa, mas tem coisas que você está fazendo fora da cooperativa que não estão deixando melhorar a sua posição no ranking. Sim. Tem uma métrica assim muito clara, na verdade, que já foi passada pra gente, que é até uma dica às vezes, né? Querendo ou não acontece, por exemplo, quando a pessoa vai no feirão de carro. Eu quero comprar um carro, fui lá no feirão. Chegou lá e falou assim, achei esse Celtinha aqui, tá bonitinho e tal. Consulta aí pra ver se eu tenho um cadastro pra fazer. Quando o vendedor ele vai fazer essa consulta, muitas das vezes ele joga no sistema, o sistema faz uma consulta, sei lá, em 15 bancos, 40 bancos diferentes, pra ver se algum deles tem. O sistema acaba entendendo que, como está tendo muita consulta nesse CPF por várias instituições financeiras diferentes, pode ser que essa pessoa tenha uma necessidade muito grande de crédito. Então pode ser que essa pessoa esteja com algum, por exemplo, problema financeiro. Um efeito colateral. É um efeito colateral, por exemplo, disso. Então, até isso tem. Então, às vezes, o score da pessoa acaba caindo, uma pontuação até grande de um dia para o outro. Assim. Uma estratégia ali errada. Exatamente. Isso acontece. Infelizmente acontece. Quer ver outra informação que eu tenho? E é uma coisa muito simples, especialmente para a pessoa física. A pessoa, imagina que vai pagar uma conta de água ou de luz. Se ela paga no vencimento ou um dia antes, as máquinas que fazem as pontuações levam em consideração que você está pagando antes. E se você paga com um dia de atraso, na verdade não ia mudar nada, né? O sistema entende que pontua negativamente. Sim. Então, um hábito muito simples, por exemplo, pagar contas com vencimento sempre 2, 3 dias antes do vencimento, contribui para melhorar a sua pontuação. E hábitos errados, de pegar o mesmo dinheiro que por preguiça, eu pago depois tudo na semana que vem, eu pago com multa, não tem problema. E não é problema nem de falta de dinheiro, às vezes é um problema de hábito, né? Sim. A pessoa paga atrasado. Só que para as máquinas, você é um elemento que paga suas contas fora do vencimento. E isso contribui para uma piora do rating. Sim. Outra coisa interessante, nós temos muitas pessoas que são muito empreendedores, né? A gente está falando disso no bloco anterior. Muito empreendedores. E são muito valentes, assim. Tem uma predisposição de arriscar mais, de assumir mais compromisso,
se endividar mais e muitas vezes, não raro, se dão bem, conseguem pagar suas contas, trabalhar muito, superar as dificuldades e ter sucesso na vida. Nível de endividamento, os sistemas pegam nível de endividamento? Pega. Ele pega. Mesmo se o cara está em dia com as parcelas? Mesmo assim. Existem consultas, por exemplo, que a gente consegue fazer através dos sistemas, né? Que a gente consegue, por exemplo, ver um raio-x do último mês dessa empresa em termos de mercado, de produtos que ela adquiriu no mercado. Por exemplo, essa empresa teve uma utilização maior, por exemplo, uma pessoa física, um cartão de crédito, ou adquiriu um empréstimo, um crédito pessoal. Então, até esse tipo de coisa também, endividamento, é levado em consideração. O que você tem que fazer ali é uma balança. Então, você tem, por exemplo, a empresa traz para você um faturamento. Estou faturando X mensal. Esse endividamento da pessoa está Y mensal. É meio que uma conta, tipo assim, eu estou gastando mais do que eu faturo, por exemplo. Então, tudo isso é levado em consideração também. O sistema, claro, já faz isso de maneira automática, mas também tem essa análise manual por parte da cooperativa. A gente faz muito isso. Sempre conversa com a cooperativa fala assim, eu tô com o meu faturamento faz pouco tempo e tal, o sistema às vezes dá um nível disso, mas a gente sempre tenta ali auxiliar o cooperado da melhor forma possível. Então fala assim, realmente, até questão de produtos, por exemplo, eu queria um cheque especial. Cheque especial é um negócio que eu tenho na minha conta. Mas acho que o cheque especial talvez não fosse tão interessante para você. Talvez, sei lá, um limite para desconto, antecipação de recebíveis talvez fosse melhor. A gente também tem esse papel, né? Mas essa questão, mas a questão das métricas existe. Isso aí existe. Tem uma... Você imagina alguém... Imagina assim, apenas dentro da sua empresa. Alguém que abre uma oficina mecânica, precisa comprar peças, fica muito entusiasmado porque os negócios estão indo bem e começa a ampliar suas compras e atender mais clientes e contratar mais funcionários e de repente é necessário talvez fazer uma análise que o caipira diria, será que não está dando passo maior que a perna? Né? Será que esse cara não está comprando muita peça e não deveria vir um pouquinho, essa pessoa não deveria com um pouquinho menos ansiedade nesse crescimento? Porque ela não tem capital para suportar isso. Né? Isso você vê também na tua empresa, que você precisa pôr um limite de compra para o indivíduo, segurar um pouco o entusiasmo dele. Não, a gente faz bastante isso, mas eu acho que, eu não sei como funciona em questão de instituição financeira, banco, mas eu acho que talvez a gente, por ser uma empresa privada, tenha mais flexibilidade para lidar com isso. Então, isso acontece muito, assim, né, de o cliente querer comprar mais do que o limite dele. E a gente sempre faz uma análise individualizada. Então, por exemplo, eu tô mudando minha oficina, tô expandindo minha oficina, eu quero comprar mais, preciso de mais mercadoria. Às vezes a gente pode diminuir o prazo, né, de pagamento. Então, antes o prazo era de mensal, vamos colocar. E aí, a partir disso, a gente diminui a cada 10 dias. Aí a gente consegue fazer uma análise mais de pertinho, né, para ver se o cliente está conseguindo manter esse nível de compra, se ele não está, né. Então tem tudo isso. Acho que a gente consegue ter um pouco mais de flexibilidade nessa questão por a gente conseguir decidir mais com esse contato próximo com o cliente. Eu não sei como que é aqui, se é mais flexível ou não. Mas de qualquer maneira você observa se não há um exagero na concessão de crédito, né? Sim, a gente avalia tudo isso, principalmente com questão da nossa análise de crédito do cliente e também com o quanto que ele está conseguindo bancar com o pagamento. Até por isso que a gente usa essa estratégia de diminuir o prazo de compra, porque a gente não precisa esperar 30 dias para ver se ele está conseguindo pagar. Então, se em 10 dias ele não conseguiu pagar o que ele comprou nesse período de uma semana, então a gente consegue... Isso é inteligente, eu acho que é a maneira que vocês resolveram de fazer um teste, né? Isso. Eu lembro de uma namorada que eu tive, que ela trabalhou numa loja de sapatos. E eles faziam tipo um sapato em 12 vezes, 20 vezes, né? Ele falou, nossa, mas dá parcelinha tão pequena. E vocês fazem isso? Eu falei, faz. Mas sempre com uma entrada, por menor que seja. Eu falei, uma entrada, sei lá, R$20, porque qual a diferença que vai fazer? Aí tinha uma filosofia, ela dizia assim, quem não tem para a entrada, não terá para a parcela.
Quer dizer, R$20 era pouco dinheiro, mas se a pessoa não tinha conseguido juntar R$20 até agora, a chance dela conseguir os R$20 para o próximo mês era pequena. E os clientes, estatisticamente, que tinham dinheiro para a entrada, eram aqueles que já tinham demonstrado capacidade de alguma poupança. Portanto, ele tinha disciplina de guardar para a parcela. Então, era um pequeno ensinamento popular, vamos dizer assim, da prática do varejo, mas que aí eu levei para minha loja, eu fiz o teste, era legal também. Os clientes que compravam sem entrada davam mais trabalho para resolver do que os que tinham dado algum sinal de entrada. A indústria automobilística faz isso. Ela oferece um carro a um juro barato, mas exige 50% de entrada no automóvel. Né? E aí ela fala, bem, quem tem 50% de um valor importante para dar de entrada, com certeza é um bom pagador, porque já demonstrou capacidade de juntar alguma grana, um capital, para dar de entrada. Então, aquilo que essa pessoa do passado tinha dito, quando eu vejo uma propaganda de automóvel novo para vender, basicamente o princípio é o mesmo. Du, seguinte, se eu mudo de endereço, eu deveria avisar a instituição financeira? Sim, sem dúvida nenhuma. É importantíssimo que as pessoas façam isso. Sempre na abertura da conta, né? Ou quando abri a conta, estava lá morando com a minha mãe, e de repente mudei de apartamento. Sim. Tem que comunicar? Sim, tem que comunicar a cooperativa. A cooperativa às vezes acaba enviando alguma documentação, às vezes nesse endereço, então é importante que a pessoa traga pra gente, porque quando ela assina a abertura da conta, ela assina uma ficha cadastral, na própria ficha cadastral já vem, o cooperado possui essa responsabilidade de informar a cooperativa a alteração de telefone celular, de telefone residencial, e-mail. É obrigação contratual. É uma obrigação contratual que o cooperado assume, né, com a cooperativa, de manter sempre atualizado esse cadastro, principalmente essas informações assim que são... Fiz declaração de imposto de renda, mesmo que fosse ali uma declaração simplificada, é importante que leve a cópia para a cooperativa? Sim, também. Mas por que isso? Justamente para a questão do nível de risco, né, desses cooperados. Eventualmente o cooperado pode solicitar um crédito, ou às vezes o cooperado não solicita o crédito. E se tem esse documento, anda mais rápido. Sim, demais. É um dos documentos que a gente sempre solicita, né? O primeiro documento que a gente pede para uma pessoa física é: você declara imposto de renda? Né? Quando chega nessa parte de avaliação de renda, né, de patrimônio. Eu declaro. Então traz para mim esse documento aqui, por quê? Porque eu vou colocar no cadastro, ele já vai trazer para mim qual que é a renda mensal dessa pessoa, que ela obteve nos últimos 12 meses, vai ter ali a parte de patrimônio, se ela tiver, por exemplo, dependentes também, que é um ponto importantíssimo que a gente precisa colocar no cadastro, e até a atualização, por exemplo, de endereço, que ele é um comprovante de endereço também. Então você vê que é um documento muito completo, né? É um documento assim crucial. A gente sempre pede para todos os cooperados: declarou imposto de renda, traz pra gente. Tem uma regra ali, né, de prazo, né, que a gente pode aceitar ou não, né? Porque a declaração de imposto de renda você tem ali, sei lá, até março, abril para você fazer a declaração referente aos 12 meses anteriores. Então, às vezes o cooperado vem em janeiro e traz uma declaração que seria do ano anterior ainda, né? Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Chegou 2023, o cara chegou em fevereiro para mim e me deu uma declaração referente ao ano de 2021. Posso aceitar para o cadastro? Pode. É o ideal? Não. Mas o que acontece? A gente sempre pede para o cooperado: fez a declaração esse ano, entregou? Traz a mais nova para a gente. Entendeu? Mas sem dúvida nenhuma, um dos documentos mais importantes que a gente pede é a declaração de imposto de renda. Perguntinha para finalizar. O pessoal que só nega informação, ou seja, no imposto de renda ou nas vendas do dia a dia, acabam não informando o fisco e acabam tendo um faturamento oficial menor do que o real. Isso nós sabemos que no Brasil acontece, não sabemos identificar quem faz isso, mas isso prejudica a análise de crédito? Sim, prejudica. Porque é sempre importante. A análise de crédito vai levar em consideração não o que ele fala, mas o que ele pode provar, não é isso? Sim, exatamente. Até porque, como documentação, né, falando mais assim, uma parte mais documental mesmo. A empresa optante pelo Simples Nacional. Eu posso trazer uma declaração de faturamento assinada ali pelo meu contador? Pode, não tem problema, vale também. Mas qual que é o documento que a gente solicita? A gente solicitaria, sei lá, o PGDAS, que é a informação que foi encaminhada para a Receita.
Então já é uma informação assim mais assertiva, né, dessas informações. Então tem um peso maior sim, se a pessoa acaba sonegando essa informação. Vou tentar resumir aqui mesmo, se eu esquecer você me ajuda. Bem, nós estamos falando que nós vivemos num mundo que não é uma ilusão que você vai esconder os seus dados. Sim. Isso é uma ilusão, né? Não acredite nisso, que isso já não é verdade. Segundo, se você realmente quer ter portas abertas para os negócios, é bom que seja transparente nas suas informações. E se houver uma negativa de crédito, por exemplo, que você tenta entender as razões por que te negaram o crédito. Não é porque a pessoa não foi com a tua cara, ou porque é teu inimigo, ou porque não acredita em você. É que você tem um hábito que precisa ser revisto. Sim. Né? Porque não é uma instituição que fecha a porta. Quem fecha, em geral, são todas, né? Porque todas trabalham nas mesmas regras. Sim. Isso, numa empresa particular, que é o caso da Emily está dizendo, há uma maior flexibilidade porque ali existe uma política interna que permite essa flexibilidade. Na instituição financeira, a gente segue normas, em geral, do sistema financeiro nacional e fiscalizado pelo Banco Central. E aí tem um monte de legislação sobre esse negócio. Então a gente vai fechar aqui dizendo isso. Não se iluda que a sonegação de informação vai enganar alguém ou vai facilitar a tua vida. Em geral, piora a sua vida, né? Nós estamos fazendo aí 18 anos de cooperativismo de crédito aqui na região e a gente percebeu que com o passar do tempo, cadastro, põe na tua agenda. Quando vence meu cadastro, Eduardo, teu cadastro vence em janeiro. Põe na tua agenda. Em dezembro, vou procurar o Eduardo. Tudo que precisar para atualizar, vou fazer até antes de vencer o anterior. Sim. Porque o que vai acontecer? Você vai ter lá o seu score, o seu rating, a sua avaliação, a sua nota, sempre num patamar melhor. O colega que não entrega, o colega que sonega informações ou se recusa a dar informações, será bem atendido, carinhosamente atendido, mas é possível que alguns negócios não sejam possíveis para aquela pessoa e seja possível para outra, né? E não tem a ver com riqueza. Existem alguns que são mais ricos, né? E não têm acesso a certos produtos. E gente muito simples, assalariado, que quando você puxa o cadastro dele, ele está lá, AA. Ele é top. Apesar de mexer com pouco recurso, ele não tem obstáculo. Ele é uma pessoa que está com o cadastro atualizado, tem os dados, e a pontuação dele é ótima. E temos pessoas que faturam muito mais, têm estruturas muito mais importantes, tem uma riqueza patrimonial importante, sei lá, tem fazenda, tem avião, pode ter o que for, mas aos olhos do sistema financeiro, ele terá dificuldades de fazer o levantamento de um recurso quando ele precisar. Estou errado, Eduardo? É nesse caminho? Tá certo, é isso mesmo. Então tá bom. Emily, valeu o papo? Valeu. Aprendeu um Muito pouco bom. Conosco? Aprendi. Eu aprendi também com vocês, viu? Dessa ideia, especialmente do bloco anterior, de uma empresa de pequeno e médio porte, de características familiares, que tem 3 unidades de atendimento, que nos ensinou também aqui, Eduardo, que apesar dos sistemas eletrônicos, quer dizer, a atenção humana junto com a ferramenta eletrônica é fundamental para reter um cliente que às vezes você gastou muita energia para tê-lo como cliente. E às vezes por causa de um sistema eletrônico, às vezes muito rígido, né, sem nenhum ser humano ali para entender o que podia ser feito com aquela pessoa, acaba perdendo aquele consumidor, aquele cliente, aquele cooperado, porque transferiu a responsabilidade de manter o relacionamento para a máquina, né? Então a máquina é importante, mas ela não dispensa o ser humano bem qualificado, bem treinado para lidar com esses problemas. 1 minutinho para cada um para falar, se despedir do nosso público. Eduardo, o que você tem para dizer aí para os seus fãs? Queria agradecer, meus fãs aí, obrigado aí,
o fã-clube aí que vocês montaram para mim. Não, brincadeira. Queria agradecer ao Marcos pela oportunidade, né? Dizer que é um prazer imenso, né, trabalhar na cooperativa. É um prazer imenso também tê-lo não só como diretor, mas como colega também, como um amigo. Obrigado. E acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida referente a cadastro, pode me procurar, estou à disposição. Acho o Eduardo aonde? Lá na Avenida Salum, número 526, fica bem na esquina da Travessa 2 ali, das 10 da manhã às 4 da tarde. Vila Prado e São Carlos. Vila Prado e São Carlos. Chama que é nós. Emily, onde eu acho essa jovem empresária, se alguém quiser visitar a sua empresa e falar como é que vocês fazem aqui que eu queria fazer parecido, onde você trabalha, onde você poderia receber as pessoas? A gente fica na matriz da Bianchini Autopeças, na rua Raimundo Correia, número 667, na Vila Marcelino, aqui em São Carlos. Muito bem. Se quiser achar a gente em outras cidades, a gente também está na cidade de Ibaté, na Avenida São João e também em Rio Claro, na rua 14. Muito bom. E os nossos cooperados vão atrás da Bianchini Autopeças, vão pedir um desconto porque são cooperados da cooperativa, tá certo? Vão fazer ali o seu cadastro e vão tentar. Eu gostaria muito que os cooperados preferissem fazer sempre negócios com cooperados da Credit Assist, né? Porque a gente cria uma roda do bem, né? Isso. A cooperativa ajuda os cooperados e os cooperados também se ajudam adquirindo os produtos e serviços de outros cooperados. Eu acho que esse espírito comunitário é importante no século XXI, né? E é um certo contraponto a essa coisa isolada da bolha ou do individualismo que também a gente convive no dia a dia. Então, assim, o espírito comunitário sempre é muito bem-vindo. Obrigado, eu gostei do papo e nós vamos ter outra oportunidade juntos em breve, tá bom? Beleza. Pessoal, Credit Assist Cast, um projeto de educação financeira da cooperativa em São Carlos, Cicobi Credit Assist. E se você não está na nossa região, procure um Cicobi da sua região, que aí você pode estar numa cooperativa co-irmã, não vai ter exatamente esse projeto, mas terá acesso a outros projetos que as outras cooperativas do Grupo Cicobi oferecem para você, tá bom? Põe aí o seu joinha, curte, inscreva-se no canal e acompanhe a gente aqui semanalmente. Um abraço.